A cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, foi protagonista no dia 20 de janeiro de 1996 de um incidente que comoveu o país e que chamou a atenção das entidades ufológicas internacionais. Varginha, o Roswell brasileiro. Liliane Fátima da Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria, de 14, e sua amiga Cátia Andrade de Xavier, de 22, voltavam do trabalho por um caminho deserto perto de um bairro da periferia da cidade, quando de repente encontraram uma criatura não humana. Foi dia 20 de janeiro, mas entre 3h30 e 4 horas da tarde. Aí a gente estava passando no Jardim Andere, foi num sábado. No dia que a gente viu, a gente estava ajudando uma moça a mudar, que ela ia mudar. Né? E aí a gente terminou de ajudar ela e estava descendo. Só que a gente ia descer por um caminho completamente diferente, não era por esse caminho. E avistamos uma criatura num trilho, aberto, assim, não tinha muito mato não, sabe? Normal, um trilho normal. Aí a gente avistou uma criatura bem estranha, bem horrorosa, né? Vou colocar assim, horrível. Na hora que eu olhei assim pra baixo, uma coisa me chamou a atenção. Que eu olhei aquela pele marrom, escura, tipo que estava assim, suando ou muito oleosa. Eu vi os olhos, né, que era vermelho, grande, vi a pele marrom, umas veias assim, no ombro, no braço. De altura devia ter mais ou menos 1,5 metros, mais ou menos, estava agachado, só tirando a base. 3 chifres na cabeça, as veias no pescoço, até o braço, agachado com a mão no meio da perna. Pessoal, agora o que é? Eu imaginei tanta coisa que hoje, se eu for pensar pra parar e pensar, eu não sei o que é. Na hora que eu olhei aquilo, eu vi aquele com susto e saí correndo, gritando. Ele olhou pra nós, não teve nenhum tipo de agressão com a gente, nem nada. Não botou a mão, não levantou do lugar, nada. Eu senti muito medo, assim, não saía grito, não saía nada. Mas eu senti que ela estava apavorada, que ela olhou assim pra mim, assim. Quando eu olhei pra ela, o medo que eu tava, eu acho que ela estava em dobro. Ela estava assim, como se fosse assim, o ar daqui fazendo mal pra ela. Na hora que eu vi, nossa, eu senti muito medo, fiquei apavorada. Mas assim, olhando assim, parecia que ele estava triste, assim. Do mesmo jeito que eu senti medo dele, ele deve ter sentido medo da gente, lógico, né? Depois de mais ou menos uma meia hora, no máximo uma meia hora, eu fui de carro até no local para ver se o que é realmente, que coisa mais horrível que elas tinham visto, para deixá-las tão abaladas daquele jeito. E lá no local eu não encontrei nada, só encontrei pegada desse bicho que elas viram lá. E um cheiro muito horrível que ficou mais ou menos uns 3 dias no meu nariz, um cheiro, uma coisa esquisita. As garotas falam em público. Elas se acostumaram desde o início a receber a imprensa e a divulgação nos meios da própria ufologia. Por quê? Porque nem sequer sabiam o que haviam avistado. Tal era a singeleza na época da sua própria modéstia cultural, nós podemos dizer. Mesmo porque elas jamais afirmaram que viram um ET, um extraterrestre. Nunca o fizeram. E que eu saiba, ainda não fazem no presente momento. Eu sei que o que eu vi
o que eu passei, não desejo para ninguém, porque é difícil. É difícil porque eram muitas pessoas vindo atrás da gente, era, assim, muitos jornalistas, era televisão, passei, assim, um mau pedaço. Não tem mais sossego, não tem mais liberdade, entendeu? Que eu acho que é o principal que a pessoa tem que ter, liberdade na vida, ter paz, né? A gente não tem isso mais. As meninas não tiveram mais sossego e até para conseguir serviço, para sair, para passear, ninguém dava mais sossego, ninguém dava mais paz. As pessoas são muito ignorantes. Muitas pessoas falaram que elas inventaram isso tudo para poder ganhar dinheiro. Para elas aquilo era algo ruim, elas chamavam de provavelmente um capeta, algo ligado aos princípios ou crenças religiosas e supersticiosas que todas as pessoas têm. Eu acho que essa naturalidade foi que lhes permitiu não ter nenhum receio de verem o seu nome e a sua imagem manchada. Onde elas iam para passear, era aquela molação, o pessoal insultando, outras falaram que ela se usava droga, outras falaram que ela estava louca. Houve muito comentário, de todas as partes houve comentário. Houve um reflexo direto sobre as garotas, socialmente, após elas terem divulgado o seu avistamento. Elas são pessoas modestas que moram numa casa também extremamente singela, como você pôde observar. Essas pessoas, na época, estudavam o 2º grau ainda e saíram gritando, e as pessoas não compreenderam quanto tinham sido sinceras em terem avistado algo que não compreendiam. Apenas isso. Elas não tinham nenhuma intenção, ao que tudo indica, de afrontar nenhuma convicção das pessoas. A minha versão sempre foi essa e sempre vai ser. Sempre vai ser essa. Eu não tenho pra que mentir. Então as pessoas não acreditam na gente. O pessoal acha que a gente está fazendo isso aqui pra aparecer na televisão, pra ganhar. Por quê? Isso eu tenho certeza absoluta, eu confio nelas, elas são umas meninas muito religiosas, eu não ia inventar, criar uma coisa na cabeça, só eu sei o que eu passei com elas. Para elas dormir, precisam tomar calmante muito tempo. De uns tempos para cá que deu uma acalmada, mas toca no assunto, elas ficam tudo nervosas de novo. Minha vida mudou, assim, mudou muito, porque agora se eu saio, para onde eu vou, todo mundo me conhece, e tem gente que quer saber. Sim, tem muita gente que chega interessado no assunto, agora tem muita gente que chega com brincadeiras, ação. As nossas testemunhas têm sofrido vários tipos de problemas, principalmente a ridicularização. As 3 garotas passaram a ser assediadas na cidade por pessoas com deboches, gritando o nome delas, gritando a expressão ET, e principalmente elas foram, sem dúvida alguma, discriminadas, tanto na escola onde estudavam, quanto inclusive em uma instituição religiosa que frequentavam. Você sabe, né, Nícia? E quando elas chegaram, estava multidão de gente, porque era dia, não sei do que lá, que tinha uma festa na igreja. Aí o padre viu elas sentadas, as 4 filhas. Viraram e falou assim: vocês vieram para assistir a missa ou para ver o ET de Varginha? Aí todo mundo olhou e começou a rir. As pessoas não estão preparadas para ter maturidade suficiente. E nem respeitar outro ser humano, quando esse ser humano diz ter avistado simplesmente algo que ele nem compreende. Os ufólogos Ubirajara Franco Rodrigues e Vitório Pacatini acreditaram nas garotas e começaram a investigar o caso, que posteriormente seria a história ufológica do Brasil e do mundo. Antes da pesquisa de Varginha, a ufologia brasileira desenvolvia atividades normais. Por acaso o Brasil tem uma incidência enorme de objetos voadores não identificados. Então a ufologia brasileira trabalhava normalmente. Mas a partir do caso Varginha, a ufologia brasileira se uniu, o Brasil é muito grande, pesquisadores do Brasil inteiro vieram dar o apoio, tiveram a oportunidade de ouvir de mim os elementos principais dessa pesquisa, conhecer as testemunhas principais e puderam, sem dúvida alguma, identificar que realmente criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente, portanto extraterrestres, foram capturadas no sul de Minas. Isso uniu a ufologia brasileira
Estamos todos em busca da verdade. O caso Varginha significa para a ufologia brasileira mundial um verdadeiro divisor de águas. Nós podemos dizer que há ufologia antes e a ufologia posterior ao caso Varginha. Stanton Friedman foi o primeiro cientista não militar a investigar o caso Roswell e levá-lo ao conhecimento público. Hoje em dia, é considerado um dos melhores e mais importantes investigadores do assunto dos extraterrestres nos Estados Unidos. É um caso muito impressionante, embora o caso do Roswell brasileiro não conheça. Uma coisa que está faltando é o testemunho de um militar de alto escalão. Antes disso, não irão avançar no assunto. Roswell é o caso número 1 do mundo. Por quê? Porque nós temos dezenas de testemunhas militares que depuseram toda a verdade, vieram a público após terem ido para a reserva, dizendo que de fato tudo havia ocorrido. No caso Varginha, infelizmente nós ainda não estamos em condições de divulgar quais são as nossas testemunhas sigilosas, civis ou militares. Nós diríamos então que de uma forma bem distante e modesta, o caso Varginha seria facilmente classificado com o número 2 em todo o mundo. As investigações dos ufólogos da região de Minas Gerais alertaram o resto da comunidade ufológica brasileira. Hoje em dia, o caso Varginha é acompanhado por ufólogos do mundo inteiro. Varginha, o Roswell brasileiro. O trabalho dos investigadores do caso Varginha nos leva além do avistamento isolado de um extraterrestre encontrado pelas adolescentes. Os ufólogos acham que a história começou uma semana antes. O caso Varginha, hoje, após 4 anos de intensas pesquisas, eu não tenho mais a menor sombra de dúvida de que se iniciou há cerca de uma semana antes dos principais acontecimentos. Nós diríamos que a partir do dia 13 de janeiro, houve o desenrolar, o desencadeamento de uma série de eventos envolvendo Força Aérea Americana, sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos, o alerta da Força Aérea Brasileira, enfim, da unidade militar mais próxima, que é a Escola de Sargento das Armas do Três Corações, bombeiros, policiais de Varginha. Com o auge em 20 de janeiro, mais propriamente em virtude da divulgação do avistamento de 3 garotas e de outras coisas que paralelamente ocorreram naquele dia. Os centros espaciais estão olhando para baixo, estão procurando coisas que desprendem reentradas de mísseis, de grandes mísseis. Estão procurando coisas que voltam para a atmosfera. Os satélites soviéticos também são recuperados, e assim por diante. Então nossos satélites provavelmente fizeram a constatação. E eu imagino que os Estados Unidos tenham feito um acordo com muitos outros países. Se alguma coisa aparecer, por favor, nos avise, que será remunerado adequadamente, para garantir a recuperação. O governo brasileiro foi avisado de uma excessiva movimentação de objetos voadores não identificados nos céus do sul de Minas, com epicentro na região de Varginha, através de um alerta dado pelo sistema de rastreamento por satélites americano, provavelmente com a captação das centrais de NORAD no México. No Novo México, digo. Através deste alerta, o governo brasileiro acionou não somente as unidades da Força Aérea mais próximas, que são as bases em estados diferentes, mas tiveram que contar essas Forças Armadas, principalmente com a unidade mais próxima, que é a Escola de Sargento das Armas. Na madrugada de 20 de janeiro de 1996, um casal de camponeses que mora a 10 quilômetros de Varginha viu um objeto estranho voando perto de sua casa. Levantei, naquela noite, perdi o sono e fui até a sala, liguei a televisão e daí os gatos me socorreram. E eu saí na janela olhar e avistei o objeto, que vinha vindo nessa direção. Já estava muito fumaça, cinza. Daí fui e chamei ele, meu marido, e nós dois saímos para olhar. A gente avistou esse objeto passando uns 5 metros de altura. Durou 40 minutos mais ou menos até encobrir o morro, que a gente deixou de avistar, né?
estava voando em cima do pasto. Quando eles abriram a janela, o objeto ainda estava ali naquela ponta. 5 metros de altura do chão, a aproximadamente 25, 30 metros de distância, e veio voando. Vagarosamente, voou por 40 minutos. Isso, em termos de pesquisa ufológica, é quase uma eternidade. Muitos avistamentos não duram nem 1 minuto. O avistamento que ocorreu neste local significa para o caso Varginha um dos pontos de início da verdadeira história. Ao que tudo indica, dias antes, o casal que aqui reside, o senhor Eurico e dona Oralina, devem ter observado um dos objetos que provavelmente transportava as criaturas capturadas. Nós dizemos provavelmente porque não temos ainda dados suficientes para atrelarmos as criaturas capturadas a algum objeto voador não identificado. Mas o que mais nos chama a atenção do depoimento do casal é que eles avistaram um objeto visivelmente avariado. Um objeto tipo de um charuto, coberto por uma fumaça clara. Na cauda dele, parecia que você... É a mesma coisa que você pegar uma serpentina, assim, colocar no ventilador, tocando assim. A gente vê era muita fumaceira, né? Aquela fumaça assim, que vinha assim, tudo voando, mas não dá para ver o objeto direito que era, né? Parecia um submarino, aquele enorme, aquela fumaceira, mas a gente ficou olhando, assim, espantado. Esse objeto, então, vem voando vagarosamente, soltando muita fumaça, o gado todo correu e eles ficaram lá na janela, como se tivesse assistido a um filme, por 40 minutos observando o objeto voar vagarosamente o campo todo na frente da casa deles, até sumir lá em cima na montanha, rumo a Varginha. A hipótese dos investigadores brasileiros é que o disco voador estava avariado e sobrevoou a área antes de cair. Naquele local, por volta de 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro, alguns militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros de Varginha, da 13ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capturaram uma criatura viva. Segundo algumas testemunhas da região, a criatura foi capturada com redes pelos bombeiros. Nós atendemos as ocorrências que fomos acionados, mas essa ocorrência que era a captura de algum animal ou alguma coisa que seja desconhecido na região ou até mesmo na cidade, nós não fomos acionados desse tipo de ocorrência. Não vimos a criatura, não a conhecemos, certo? A pessoa que, segundo informações, que teria visto a tal criatura no local, nós nunca tivemos contatos pessoais com essas pessoas, seria as 3 meninas, né? Ou 2 meninas e a mãe, certo? Eu diria aos senhores que o capitão Alvarenga está faltando com a verdade. Ele é um profissional, está instruído pelos militares da Escola de Sargento das Armas a não falar a verdade. Essa equipe nega que esteve no bairro Jardim Andere, onde essas criaturas foram capturadas no dia 20 de janeiro. Porém, nós temos testemunhas, inclusive aqui de dentro mesmo, que já nos relataram como eles trabalharam, como eles fizeram. Todas as ocorrências que o bombeiro atende, elas são registradas, são feitos boletim de ocorrência, são lançados no sistema terminal de computador, são tudo lançados. Então, se a viatura tivesse saído para esse atendimento de ocorrência, mesmo que ela não tivesse atendido a ocorrência, ela teria que lançar a ocorrência, fazer um lançamento de empenho da viatura. Porque todo empenho da viatura tem que constar uma ocorrência. Muitos habitantes de Varginha afirmam ter presenciado um movimento militar pouco comum na região. O vigia Eduardo Bertoldo Praxedes, naquela ocasião, entre o dia 20 de janeiro e 23 de janeiro de 1996, estava de trabalho aqui a serviço e pôde notar que caminhões do Exército, porque o único ponto militar aqui do sul de Minas é em Três Corações, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, vários caminhões do Exército passaram aqui na frente, rumo a Varginha, porque essa estrada é a estrada que vem de Três Corações para Varginha. No dia 20 de janeiro do ano que aconteceu
a possível chegada do ET de Varginha na cidade, havia caído um temporal sobre a cidade. E a Polícia Militar estava com todo o seu efetivo nas ruas, atendendo as pessoas que eram vítimas. Também o Corpo de Bombeiros estava com todo o seu efetivo nas ruas. Havia uma movimentação da Polícia Militar muito grande. A par disso, e coincidentemente havia, por parte do Exército, uma manobra que estava sendo feita na área. O Exército faz comumente manobras aqui na área próxima a Varginha. Ela tem terrenos de treinamento, São Tomé das Letras, em Varginha, em Três Corações. O Exército faz essas manobras através da Escola de Sargento das Armas, que está sediada em Três Corações, a 16 quilômetros de Varginha. Algumas pessoas afirmam ter presenciado a captura de outras duas criaturas. Uma delas levou um tiro e provavelmente morreu na hora. A outra foi levada viva para a sede da Escola de Sargento das Armas. Mas, infelizmente, nenhuma dessas declarações podem ser confirmada, uma vez que as testemunhas não querem falar novamente sobre o incidente. O episódio do ET de Varginha, a Escola de Sargento das Armas considera esse episódio um caso encerrado, uma vez que foi feita uma sindicância e um inquérito policial, onde constatou-se que uma pessoa com deformidade física e mental veio a se evadir do seu lar ou do seu domicílio e foi avistada por outras pessoas à noite, e essas pessoas não souberam reconhecer, e esse episódio tomou um vulto maior, em proporções maiores, vindo criar esse caso folclórico do ET de Varginha. O fato que aconteceu naquele dia foi esse. Agora, impressões pessoais, vários podem ter, cada um ponto de vista, né? Que a gente não discute. Agora, os fatos, como aconteceram os fatos, foi da forma que eu já te disse. Não existem outros. Nós não temos um registro de outros. Para os militares da Escola de Sargento das Armas, a história dos extraterrestres cresceu tanto e tão rápido que ofuscou a versão oficial dos fatos. Varginha, o Roswell brasileiro. Muitas testemunhas do caso Varginha se negaram a falar. Acharam que poderiam ser persuadidas ou talvez sentiram medo das autoridades. Agora, infelizmente, a quantidade de pessoas que nós temos certeza que avistaram a criatura e se recusam a falar é muito grande. Não sabemos a que processo, ou de constrangimento, ou de solicitação, essas pessoas passaram. Mas, visivelmente, estão instruídas a que não falassem nada. As duas meninas, duas moças, disseram ter visto, né, passando aqui próximo ao batalhão, num local que tem uma mata nativa, e até reserva florestal, elas disseram ter visto um ET. E nós não temos nenhum registro de chegada, não tivemos nenhum contato com o ser extraterrestre, não tivemos nenhum contato com o Exército naquele dia. O que houve foi manobras por parte do Exército, nas proximidades da cidade de Varginha, e manobras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas do temporal que havia abatido sobre a cidade. Não existe nenhum contato. Chega até a assustar ao sabermos da quantidade de gente que realmente teve contato direto com trechos importantes dos acontecimentos e se recusam a falar. Muitas se recusam a falar, inclusive conosco pesquisadores. E outras já concordaram, só que não querem aparecer. Ocorreram vários depoimentos. Testemunhas civis, militares, tanto do Exército quanto da Polícia e do Corpo de Bombeiros. Funcionários de hospitais de Varginha e da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Pesquisadores também da Unicamp de Campinas. Enfim, uma série muito grande de testemunhas que tem lá, é claro, a sua variação de graus de credibilidade e importância. Mas todas essas testemunhas cumprem um papel imprescindível
para que nós possamos perceber o desenrolar de diversos fatos dentro deste contexto, que é o caso Varginha. Portanto, o caso não se trata apenas do depoimento das 3 garotas. Ao contrário, nós podemos dizer que há dezenas de pessoas envolvidas com os ufólogos pesquisadores, direta ou indiretamente, que prestaram seu depoimento, sim. O que a gente viu, a gente falou, né? Não diminuímos nem acrescentamos nada. Agora, se eles estão tentando esconder a verdade, é porque eles é cúmplice de alguma coisa, né? Então, deve ser verdade. Se eles estão tentando esconder, é porque eles sabem que a gente não está mentindo. Não tem culpa de eu ter passado naquele local e ver. Eu vi. E eu acho que eles escondem assim, mais por isso, pela população e o medo. Muita gente mudou daqui, que eu tenho certeza que mudou. E eu acho que se falar que é verdade, muita gente vai mudar daqui. Aqueles que têm medo, lógico. Porque muita gente vai ficar para ver o que vai acontecer. Suspeita-se que a criatura que as garotas viram foi capturada minutos depois e levada para o hospital regional. Nesse hospital, que é o Hospital Regional do Sul de Minas, no dia 20 de janeiro, uma criatura capturada à noite foi trazida para cá. Captura essa dada pela Polícia Militar. Por volta de 8, 8h30 da noite, essa criatura deu entrada nesse hospital, sendo interditada toda aquela área do pronto-socorro e os fundos do hospital nas proximidades da enfermaria. Uma movimentação, um aparato muito grande de militares, polícia, interditou todo praticamente o hospital e a região do hospital naquela noite. Então, do hospital regional, eles trouxeram para cá o Hospital Humanitas. Uma das razões pelas quais eles precisavam ter vindo para este hospital é porque ele está mais na periferia de Varginha e o hospital regional está no centro de Varginha. Eles precisavam, os militares, de um local mais afastado para que um comboio militar pudesse vir tirar este ser extraterrestre daqui sem chamar muita atenção. Sendo assim, no dia 22 de janeiro de 1996, esse comboio militar andou pela cidade em diversos pontos, vindo mais no final da tarde daquele dia, retirar uma criatura que saiu daquele portão. Mais de 15 médicos com máscaras, estetoscópios, porque o cheiro que a criatura exalava era de amoníaco e era muito forte. É uma característica dessas criaturas. Os médicos estavam todos de máscara, os militares colocaram essa criatura numa maca, depois transferiram para uma caixa de madeira, lacraram com parafusos, enrolaram numa lona plástica e colocaram na traseira de um caminhão, que imediatamente saindo daqui, pegou a estrada periférica lá atrás e foi direto para Três Corações, entrando nas instalações da Escola de Sargento das Armas. Não sei como o nosso governo, as nossas forças armadas e o nosso meio científico brasileiros enfrentaram essa situação. Mas acredito, não há nada que eu possa afirmar com segurança nesse sentido, que de fato houve uma interferência direta de países do chamado Primeiro Mundo. Os investigadores atrevem-se a afirmar que os seres extraterrestres morreram nos dias seguintes à captura e seus corpos foram transportados até o aeroporto militar, de onde provavelmente saíram do país. Mas tanto os militares quanto os bombeiros negam a história que se comentam na cidade. Não há impedimento para nós, como assessor de comunicação social, de transmitir a verdade. Pelo contrário, até interesse nosso em transmitir a verdade, elucidar esse caso. Razão pela qual eu estou aproveitando essa oportunidade para elucidar esse caso. No dia 20, o bombeiro teve em torno de 34 ocorrências. Na parte da manhã nós fizemos algumas vistorias de prevenção, atividade preventiva por parte do bombeiro. E à tarde nós tivemos um temporal que aumentou o índice de ocorrência. Foi destelhamento de casa, queda de árvores, então teve uma ação mais forte do bombeiro nesse dia, devido ao fato da chuva. Sobre o fato do Corpo Bombeiro ter atendido alguma ocorrência relativa a extraterrestre, nós não atendemos. Todos aqui têm medo de corte marcial e de prisão administrativa. Hoje eles são muito mais simpáticos do que eram antigamente, porque perceberam que a estratégia estava errada. Hoje é mais fácil negar, com um sorriso
no rosto do que com uma cara de gente brava. Estão faltando com a verdade, estão amplamente envolvidos na captura de seres extraterrestres na cidade de Varginha. O acontecimento que se deu em Varginha, e que pela primeira vez, pelo menos ao que se saiba, houve captura de duas criaturas, ao menos em princípio vivas, é algo realmente inédito. Outro incidente que alertou os ufólogos foi a morte repentina de um membro da Polícia Militar, que supostamente participou da captura dos extraterrestres, no dia 20 de janeiro de 1996. Sua irmã Maria Antônia Tavares disse que Marco Eli Xerezi saiu para uma missão importante e que dali a poucos dias morreu. Meu irmão trabalhava na polícia, era um P2, e trabalhava também no táxi, era motorista de táxi nas horas vagas. Dia 20 de janeiro, por volta das 18 horas, houve uma forte chuva de granizo aqui. Meu irmão estava de serviço na P2, Polícia Secreta Paisana, e trabalhava numa Prêmio Branco, ele e o Cabo Lopes. Nesse horário ele se molhou, porque a porta do lado do motorista não tinha vidro. Ele foi na casa da minha mãe por volta das 7 horas para trocar de roupa, por causa da chuva. E falou para minha mãe que estava numa missão muito importante. E a gente perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele falou para nós assim que isso ainda ia dar muito pano pelas mangas. Certo? Que ele não podia comentar sobre o assunto. Só que dia 7 de fevereiro, ele apareceu um cabelo inflamado na axila esquerda. Ele foi no médico quartel, o médico fez uma cirurgia e ele, no dia 10, ele foi para o hospital. No dia 15, ele faleceu por volta de meio-dia e 15, de 11h45, ele faleceu. E aí começou toda a série de investigação. O policial Marco Eli Xerezi, por acaso, era o melhor P2 ao serviço de inteligência da polícia. Esteve envolvido na segunda captura e veio a falecer depois por motivo de infecção generalizada causada por substância tóxica em sua corrente sanguínea. Não conseguiram identificar o que era essa substância tóxica. Meu irmão, antes de falecer, ele falou para mim o seguinte, que o extraterrestre na cidade, o caso era verdade, certo? E que realmente tinha acontecido. Só que a população de Varginha não tem mente aberta para saber do fato. Por isso que eles não assumem o fato dentro da cidade. O soldado que morreu, que muita gente fala que foi em virtude de contato com o ET, os médicos que trataram dele desmentem essa versão, tem a versão para a morte do soldado. Nós temos os parceiros daquele soldado que trabalharam com ele no dia, inclusive, né? E que não tem nenhum contato. Agora, muita coisa se levantou. Possível de sido um extraterrestre na cidade de Varginha? Olha, isso muito se comenta no mundo inteiro. Não tem nada do meu irmão no computador daqui da polícia, foi tudo apagado. E nessa época, do dia 20 ao dia 30 de janeiro, meu irmão recebeu um elogio, certo? Por uma tarefa executada com sucesso. Esse elogio não pode ser para a guarnição, não. Foi só lá para eles. Por quê? Isso aí meu irmão falou. Alguns meses depois, em abril daquele mesmo ano, a senhora Terezinha, de 64 anos, viu uma criatura estranha durante uma festa que aconteceu no zoológico de Varginha. Ela tinha os olhos vermelhos e a boca rasgada. Estava de capacete, porque de lado, assim, dos lados, brilhava. Ele é marrom escuro e, assim, com a pele oleosa. Brilhava muito a pele dele. Mas eu não sabia o que era, eu pensava que fosse bicho do zoológico, e ao mesmo tempo eu falava, mas se fosse bicho ele já tinha me atacado. O que nos leva a crer que, muito provavelmente, essas criaturas estavam aqui numa operação de resgate, onde tentaram descobrir aonde possivelmente nós, seres humanos, poderíamos estar guardando as criaturas que foram capturadas. Como provavelmente descobriram que o zoológico é um local onde nós colocamos animais, possivelmente tentaram fazer um patrulhamento no zoológico para tentar encontrar os seus semelhantes que foram capturados. Então, na ocasião,
A dona Terezinha teve a oportunidade de ver essa criatura por aproximadamente 7 minutos, o que é um tempo muito considerável. Eu não pensei em extraterrestre, nada disso. Eu fiquei só pensando em animal. Dona Terezinha é uma pessoa íntegra, é uma pessoa sóbria, é uma pessoa que goza de perfeita e boa reputação na sua comunidade. Ela jamais mentiria sobre um assunto como esse, mesmo porque ela nem precisa. Ela é uma senhora já de uma certa idade, ela não precisaria inventar um assunto tão grave como esse. Curiosamente, dias antes, registraram 4 mortes misteriosas de animais neste centro. Certo? Foram 4 animais que morreram de maneiras iguais, sendo espécies diferentes, e a gente não concluiu uma causa mortis para esses animais. Apesar dos sintomas serem todos eles parecidos, a gente tinha uma mucosa gastrointestinal enegrecida em todos os animais. Era uma anta, 2 veados e uma jaguatirica, animais que têm hábitos alimentares diferentes, se alimentam de alimentos diferentes, né? E com causas parecidas. A anta e um dos veados foram examinados em Belo Horizonte e determinaram que tinham sido vítimas de envenenamento. Varginha, o Roswell brasileiro. No dia 29 de abril de 1996, Luísa da Silva, mãe de Liliane e Valquíria, recebeu a misteriosa visita de 4 homens vestidos de preto, que não se identificaram, e ofereceram a ela uma grande soma em dinheiro se as meninas negassem a história do extraterrestre. Me lembro que foi às 10 horas da noite. A gente já estava preparando para dormir, porque todo mundo acorda às 6 horas. E só abre o portão e vem entrando 4 homens. Eu abri a porta porque achei que fosse o Pacatini e o Birajara, os primeiros que vieram aqui na minha casa. Aí, como a gente sempre recebeu eles bem, por isso que eu abri a porta. Isso que eu abri a porta da sala e já foram entrando. Para mim, foi uma invasão. E falou para mim, tranca seu portão que a gente tem que falar com a senhora e as garotas em particular. Aí eu falei, entra, né? Fiquei até assustada com aquilo. Aí eles falaram para mim que 2 deles anotavam tudo que a gente falava, que eu e as minhas filhas falavam. E 2 ficavam mudos, não conversou de jeito nenhum. Aí falaram, pois é, dona Luísa, a gente veio aqui para tentar conversar com a senhora, porque a gente tem uma ótima grana para oferecer para a senhora, se a senhora sair com as suas filhas para fazer uma reportagem, não sei aonde, para as meninas e a senhora afirmar, mentir, que suas filhas não viram nada. Homens de preto invadiram a casa dela e tentaram suborná-las. Mesmo sendo pessoas pobres, não aceitaram o suborno, porque a dignidade não se compra. Que pode vir quem quiser, com dólares, com qual dinheiro for, que a gente nunca vai falar mentira, sempre vai ser a verdade. Os homens de preto, como são conhecidos popularmente, são indivíduos que visitam testemunhas de avistamentos importantes de OVNIs para convencê-las a não divulgarem as histórias. Muitas pessoas acham que são agentes secretos dos governos ou dos próprios extraterrestres. A visita que a senhora Luísa Silva teria recebido de prováveis homens de negro é algo extremamente curioso dentro do caso e dá até um aspecto folclórico e cultural interessante de ser discutido. Se por um lado tudo indica que ela tenha recebido a visita de agentes de algum serviço de inteligência, que folcloricamente a ufologia chama de MIBs ou Men in Black, é uma verdade, nós temos por outro lado uma série de outras hipóteses que também podem ter contribuído para explicar a visita desse cidadão. Todinho preto. São 4 homens, todos eles vestidos de terno preto. Não sei quem que é, nunca vi essas pessoas, não sei de onde que vieram. Podem ter recebido a visita de agentes de inteligência
ou podem ter recebido a visita simplesmente de pessoas que vieram propor a elas desmentissem tudo por simples falta de interesse filosófico ou, melhor, religioso. Vittorio Pacatini disse ter material gravado com declarações de pessoas que garantem ter visto as criaturas e até participado na operação de captura. Os testemunhos que eu tenho em mãos, tanto de civis como militares, que não querem aparecer ainda, são muito importantes, porque é a prova definitiva que eu tenho em mãos que as operações realmente aconteceram, porque muitas das pessoas participaram das operações todas que envolvem a pesquisa de Varginha. Tudo em segredo até agora, a não ser dentro da minha família, porque eu preciso mais alguém dentro da minha família que tome conhecimento desses vídeos. Eu tirei cópias, esparramei essas cópias em vários locais do Brasil, porque se invadirem a minha casa aqui em Três Corações ou em Belo Horizonte, onde eu vivo e trabalho, e roubarem, não tem problema, porque eu tenho outras cópias em mãos de pessoas de confiança. Eu não tenho conhecimento desses depoimentos, mas como depoimentos isolados e oficiais, eu posso dizer a você que não transparece, não transmite a ideia da força ou a ideia da escola. Que hoje a ideia da escola é de que esse caso tratou-se de um caso folclórico. Se eu estou mentindo, se isso tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto, então por que ninguém me interpela judicialmente? Eu já disse como as operações aconteceram, eu citei nome de vários militares de alta patente na imprensa várias vezes. Se eu então estou cometendo um ato criminoso, por que ninguém me interpela judicialmente? Sabe por quê? Porque eles sabem que eu posso provar. Eu estarei pronto para divulgar tudo o que eu puder quando as testemunhas me autorizarem. Se não fossem as testemunhas, eu provavelmente não teria nada hoje. Então eu devo muito a elas. Acima de tudo, eu empenhei a minha palavra. É o meu maior patrimônio. Eu não vou traí-las jamais. Espero que muito em breve me deem autorização e eu possa revelar tudo que já sei. Que por acaso não é pouco. Portanto, as testemunhas sigilosas servem exclusivamente para os ufólogos. Para o público, servem praticamente de nada. Nós reconhecemos isso e temos que admitir. Os militares, eles querem abafar o caso agora, porque ainda está muito cedo. Eu acho que nem eles sabem realmente o que é, porque acho que se eles soubessem, eles já tinham chegado na frente na Câmara e falado, ó, gente, aquela história foi verdade, aconteceu isso, é desse jeito mesmo que as meninas viu. Mas assim, enquanto não estudar, enquanto não pesquisar direito o que é, acho que eles não vão mostrar, não. Não vão falar que é verdade, que isso realmente aconteceu. Varginha é uma área bastante populosa. Não é como a área de Roswell, onde não existe nada em volta. Você dirige 90 quilômetros sem encontrar com ninguém por lá. Estou antecipando algumas informações que seriam conhecidas. E uma das coisas boas foi que a cobertura feita pela imprensa foi positiva, amigável. E isso encoraja outras pessoas a falarem. Porque a imprensa americana sempre acaba lançando alguma notícia de forma jocosa. E isso desencoraja muitas pessoas quanto à divulgação. Fenômeno UFO, quanto mais nós nos aprofundamos na sua pesquisa, mais nós temos a sensação de que ele está se esvaindo por entre os nossos dedos. Ele é mais complexo do que nós imaginamos. A ufologia brasileira, mundial, não evoluiu, na minha opinião, em absolutamente nada. Nós temos que pensar que as ciências mais aprofundadas, mais sérias, com maior metodologia, possam cuidar desse fenômeno um dia. Ou, quem sabe, até a própria percepção mais acurada do próprio homem, por um outro rumo de conhecimento, possa decifrar esse fenômeno.
Eu espero que a revelação do fenômeno OVNI ocorra dentro dos próximos 10 ou 20 anos. Não haveria uma base segura para se afirmar isso, a não ser as estatísticas que a ufologia vem colhendo em todo o mundo. Eu acredito que a investigação de OVNIs, objetos voadores não identificados, não só no Brasil como no mundo, vai florescer, vai se intensificar cada vez mais, porque o espaço é a fronteira final para o homem. Não vejo, pelo menos dentro da minha carga de conhecimentos, algo mais importante e mais definitivo em termos de mudança do homem ou da mente humana, que não seja exatamente a revelação da existência provável de seres inteligentes em outros planetas. Nada mais, no meu modesto ponto de vista, pode ser mais importante. Temos uma perspectiva terrível. Não podemos ter a pretensão de sermos o centro do universo. Copérnico achava que a Terra seria o centro do universo. Mas ainda precisamos nos encorajar para não acreditar que estamos aqui, que ninguém mais vai chegar, e que então podemos fazer o que desejamos sem nos preocupar com mais nada. Bem, isso é um erro. Vamos estar no espaço muitas vezes nesse novo século. E seria bom se reconhecêssemos que não fomos os primeiros.